Olá, queremos saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus e que queremos desde já que o Senhor Jesus esteja a falar aos vossos corações, desde já esteja a manifestar graça, bondade na nossa vida e que este tempo que vamos passar juntos a buscar este Deus seja um tempo de consolo e de ânimo ao nosso coração. Por isso, desde já queremos dar as boas-vindas e desde já queremos cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? A paz, boa tarde, que lindo domingo, desde já, feliz Dia das Mães, a minha sogra, a Voquinhas, a minha mãe, todas as mães que nos ouvem. Beijinhos grandes, Deus é convosco. Amém. Para quem não sabe, hoje estamos a celebrar o Dia das Mães no nível das igrejas evangélicas a nível mundial. Por isso, queremos desde já desejar um feliz Dia das Mães, apesar de em alguns sítios como aqui em Portugal já está quase no fim, mas nós sabemos que quando a graça de Deus se manifesta, não importa se é 12 horas ou se é 1 hora. Quando a graça de Deus se manifesta, ela nos dá uma alegria profunda e um consolo. Por isso que o Senhor esteja a abençoar todas as mães, que o Senhor esteja a abençoar todos os lares e que desde já esteja a falar aos seus corações. Amém? Enquanto nós esperamos que dê as 18 horas aqui em Portugal e as 14 horas no Brasil, nós vamos colocar um hino de louvor para alegrar e animar o nosso coração. Amém? São 17 horas e 57 minutos, portanto, Yes. Que o Senhor fale conosco com a sua palavra. Há um rio cujas águas são limpas, há um rio cujas fontes não cessam, há um rio que corre do trono de Deus. Há um rio que desceu de sua glória, há um rio que morreu numa cruz, mas esse rio ao terceiro dia ressuscitou. Eu vou mergulhar e nos teus rios eu vou mergulhar. Você vai mergulhar e nas suas fontes eu vou mergulhar. E nos teus rios, Jesus é o rio, eu vou mergulhar. E nas suas fontes há um rio cujas águas são limpas, há um rio cujas fontes não cessam, há um rio que corre do trono de Deus. Há um rio que desceu de sua glória, há um rio que morreu numa cruz, mas esse rio ao terceiro dia ressuscitou. Eu vou mergulhar e nos teus rios, Jesus, eu vou mergulhar. E nas suas fontes eu vou mergulhar. E nos teus rios, Jesus, eu vou mergulhar. E nas suas fontes me sara, me cura, transforma, restaura o meu coração. Me limpa, me sara, me cura, restaura, transforma
o meu coração. Me limpa, me sara, me cura, restaura, transforma o meu coração. Me limpa, me sara, me cura, transforma, restaura o meu coração. Eu vou mergulhar nos teus rios. Eu vou mergulhar nas tuas fontes. Eu vou mergulhar nos teus rios. Eu vou mergulhar nas tuas fontes. Há um rio cujas águas são limpas, há um rio cujas fontes não cessam, há um rio que corre do trono de Deus, há um rio que desceu de sua glória, há um rio que morreu em uma cruz, mas esse rio ao terceiro dia ressuscitou. Eu vou mergulhar nos teus rios, Jesus. Eu vou mergulhar nas tuas fontes. Eu vou mergulhar nos teus rios. Eu vou mergulhar nas tuas fontes. Eu vou mergulhar nos teus rios, Jesus. Eu vou mergulhar nas tuas fontes. Quantos? Eu vou mergulhar nos teus rios, Jesus. Eu vou mergulhar nas tuas fontes. O rio de Deus está aqui. Amém. O rio de Deus está aqui e nós queremos mergulhar nas suas águas. Nós não queremos só as bênçãos do Senhor um bocadinho, não queremos só as suas bênçãos e a sua presença só por metade. Nós queremos a presença do Senhor na sua plenitude sobre a nossa vida. Por isso que desde já o Senhor esteja a derramar os seus rios de bênçãos sobre a nossa vida e desde já nos esteja a encher com graça e com bondade. Amém? Desde já queremos dar as boas-vindas àqueles que já estão conosco, ao nosso irmão Daniel e à Micaela, sua esposa, à tia Maria, na França, ao meu pai Faustino, à minha mãe Maria dos Anjos e à minha avó Maria da Graça, também ao meu irmão Marcos, lá no Brasil. Também damos as boas-vindas ao nosso irmão Cláudio, à Fernanda e à Alexandra também. Damos as boas-vindas também à nossa irmã Augusta, Adam, e também ao nosso pastor-presidente, pastor Mauro e irmã Isabel. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Então, desde já, nós vamos estar a orar. Os irmãos vão ver que hoje nós invertemos os papéis. Eu vou estar a dirigir o louvor e a Priscila estará a partilhar a palavra do Senhor connosco. Como é um dia especial, é dia das mães, a Priscila vai partilhar connosco a palavra, por isso nós vamos estar a orar desde já, para que o Senhor esteja a preparar a nossa mente e o nosso coração para entrar na sua presença. Amém? Nosso bendito Deus e nosso Pai, Senhor, nós te louvamos nesta tarde, Pai Santo, te agradecemos, Senhor, porque as tuas bênçãos já têm sido derramadas sobre a nossa vida. Tu sabes as lutas, as dificuldades, Senhor, muitas vezes, Senhor, os temores que vêm ao nosso coração, Senhor, mas Tu és um Deus que nos renova, Tu és um Deus que nos enche da Tua presença, Pai, e neste momento, Senhor, nós te queremos pedir, Senhor, enche-nos de Ti, Senhor, que a Tua presença seja manifesta de forma maravilhosa em cada um, Senhor, consolando, alegrando, Senhor, fortalecendo os nossos corações, Pai, e este tempo que nós vamos estar a passar juntos, Senhor, seja tempo de louvor, de honra e glória para o Teu santo nome, Pai. Amém. Por isso, Senhor, que Tu recebas, Senhor, o louvor e a gratidão dos nossos corações, Senhor, e te alegres da obra que tens feito nas nossas vidas. Também desde já te pedimos que repreendas toda a ação maligna no nosso meio, Senhor, toda a distração, Senhor, tudo aquilo que
nos pode impedir de receber a tua palavra, Senhor, tudo aquilo que pode trazer prejuízo para a nossa vida. Neste momento, Senhor, que tu repreendas, Senhor, e que nós ouçamos a tua voz de amor, Pai, e sejamos, Senhor, dirigidos e consolados por ti. Por isso, bem ser connosco, Pai, se nós te pedimos e desde já agradecemos no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém. Então, desde já eu convido os amados irmãos a abrir a palavra do Senhor no Salmo 32. Salmo 32. E podemos ler o Salmo todo, só são 11 versos. Por isso vamos ler o Salmo 32 completo. Amém? Aqueles que têm Bíblia podem abrir suas Bíblias. Aqueles que não têm, eu vou partilhar convosco na leitura e que nós possamos prestar atenção àquilo que o Senhor nos diz nesta tarde. Amém? Amém. E diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e nem cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas àquele que confia no Senhor a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Amém? O texto que realmente chama mais a atenção é o 5 que diz: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. É uma realidade que o pecado nos consome, o pecado traz enfermidade, não só espiritual e muitas vezes física, e como isso se torna um fardo pesado de levar. Porque muitas vezes no meio do nosso pecado nós sabemos que fazemos coisas erradas e nós guardamos para nós. Não podemos partilhar, porquê? Porque se é pecado contra Deus, significa também que pecamos contra alguém e nós guardamos como um segredo. E quando guardamos, isso torna-se um fardo pesado de levar, primeiro pelo peso da culpa e pelo peso do segredo. Mas quando nós nos abeiramos de Deus e pedimos perdão, então o Senhor nos restaura da enfermidade espiritual, restaura da enfermidade física, volta a dar-nos alegria e volta a dar-nos aquela leveza de caminhar. Porquê? Porque como já pedimos perdão ao Senhor e Ele nos perdoou, o pecado não está mais sobre a nossa cabeça, não nos é mais imputado. Porquê? Porque o Senhor já nos perdoou. Então, quando nós pedimos perdão, há uma restauração da nossa vida, há um brotar de uma nova vida com Deus e há um brotar de uma nova alegria. Então, que nós possamos ter sempre esta consciência de pedirmos perdão ao Senhor, porque quando pedimos perdão ao Senhor e o buscamos na intimidade do nosso coração, então há um renovo e a alegria do Senhor vem sobre nós. Como nos diz no verso 11, alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos. Então, quando o Senhor derrama o perdão sobre as nossas vidas, Ele nos enche com um novo cântico de alegria. Então, que neste momento, nós que já fomos perdoados e somos perdoados quando pecamos e reconhecemos as nossas falhas perante Deus, que o Senhor esteja realmente a alegrar o nosso coração. Amém? Então que o Senhor abençoe cada um de nós nesta tarde e desde já continua a falar no nosso coração. Nós vamos entoar um hino que nos diz qual é o motivo que nós estamos aqui reunidos. Nós reunimos-nos aqui para glorificar o seu nome, o nome do Senhor Jesus. Por isso que o Senhor agora esteja a ministrar aos nossos corações, esteja a ministrar às nossas vidas e desde já esteja a encher-nos da sua presença. Amém?
O microfone está ligado. Então vamos então entoar este hino, reunimos-nos aqui para glorificar o teu nome. Somente o nome do Senhor é que deve ser glorificado, e é nesta tarde o nosso único desejo é glorificar o nome do Senhor amado. Amém? Reunimos-nos aqui para... É um hino bem antigo, mas é um hino bem profundo, então que ele fala aos nossos corações nesta tarde. Isto é o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar seu nome. Reunimos-nos aqui para glorificar seu nome. Reunimos-nos aqui para glorificar seu nome, Senhor. Adorar o Rei Jesus, Senhor. De si mesmo esquecer e só pensar em Cristo, Rei Jesus. De si mesmo esquecer e só pensar em Cristo, Rei Jesus. De si mesmo esquecer e só pensar em Cristo, Rei Jesus, Senhor. Adorar ao Rei Jesus, Senhor. Levantemos nossas mãos para glorificar seu nome. Levantemos nossas mãos para glorificar seu nome. Levantemos nossas mãos para glorificar seu nome, Senhor. Adorai o Rei Jesus, Senhor. De mãos dadas a cantar e juntos a louvar seu nome. De mãos dadas a cantar e juntos a louvar seu nome. De mãos dadas a cantar e juntos a louvar seu nome, Senhor. Adorai o Rei Jesus, Senhor. O Rei Jesus, Senhor. Amém. Adorar o Rei Jesus Senhor de mãos dadas a cantar e juntos a louvar o Rei Jesus Senhor. Porquê? Porque nós somos o seu povo, nós somos o seu rebanho, nós somos a família de Cristo, nós somos a sua igreja. E como um só corpo, uma só família, nós estamos aqui para o glorificar de mãos dadas e unidos, não somente de mãos, mas também em espírito e em desejo do nosso coração. Amém? Então vamos agora também cantar outro hino que nos diz que ao único que é digno de receber a honra, a glória e o poder. Então que a este Deus seja dado a honra, a glória e o louvor que lhe é devido. Amém? Amém. Ao único que é digno de receber a honra, a glória e o louvor. Que é digno. Já partiu esta. Se vê
eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Ao único que é digno de receber, declare. Ao único que é digno de receber. E a Ele toda a honra, toda a glória. A honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos. A Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser. Em alta voz, adora aquele que vive. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Ao que vive e reina pelo Ser aqui. Amém? Os irmãos, por vezes, vão ter um bocado de dificuldade em receber, se calhar, a imagem, mas isso é por causa da internet ou o computador, não sei qual dos dois é que está aqui a encravar. Mas o que interessa é que são hinos conhecidos que nós estamos a cantar e os irmãos podem acompanhar na mesma. Coroamos o nosso Rei Jesus. Muita gente nos diz, mas Jesus é Rei e Ele reina. É verdade, Ele reina sobre o universo, mas Ele tem que ser Rei e Senhor da nossa vida, porque nós muitas vezes sabemos quem Ele é, mas não deixamos que Ele seja Rei e Senhor nosso. Por isso, quando nós
dizemos coroamos até ao Rei Jesus, não quer dizer que nós o tornamos rei. Estamos a dizer que recebemos a sua autoridade, que recebemos o seu reinado sobre a nossa vida. Por isso que nós deixemos que o Senhor Jesus realmente reine e dirija toda a nossa vida. Amém. Amém? Vamos, entretanto, entoar outro hino. Vamos entoar outro hino para continuarmos este período de louvor e de honra e glória ao nosso Deus, porque Ele realmente é bom, Ele é bom. Então, o hino que nós vamos cantar agora é Vim para adorar-te, vim para louvar. Também é um hino já antigo, que nós conhecemos já há bastante tempo, então que realmente esta seja a nossa postura. Vim para adorar-te, vim para louvar-te. Amém? Então que o Senhor esteja a falar ao nosso coração e desde já esteja a continuar-nos a fortalecer, quebrantados na presença do Senhor. Amém? Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço
adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para amar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que é meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Então, realmente, que nós que sabemos o preço do nosso pecado pago lá na cruz, claro que nós não compreendemos a totalidade daquilo que Jesus suportou na cruz, mas nós sabemos qual foi o preço do nosso pecado. O preço do nosso pecado foi a morte, foi o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Compreendemos aquilo que sucedeu na realidade no mundo espiritual, não sabemos o peso, mas sabemos que foi um alto preço. Então, que realmente nós saibamos qual foi o valor da nossa vida, e é o valor da nossa vida, é o sangue do Senhor Jesus Cristo derramado para a purificação de cada um de nós. Amém? Quero também, desde já, continuar a agradecer aos irmãos que estão connosco. Queremos dar as boas-vindas àqueles que se juntaram agora a nós, como ao pastor Ricardo Trajano, lá em João Pessoa, a minha irmã também, e todos aqueles que estão connosco a participar, mais uma vez, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Vamos ainda entoar um hino também antigo que diz: seja engrandecido, ó Deus da minha vida. E foi um hino que eu aprendi há cerca de 28 anos, talvez. Foi um hino que, desde a primeira vez que eu ouvi, que marcou a minha vida, e que, quando me converti, compreendi realmente a profundidade deste hino. Que toda a nossa vida seja para engrandecer e bendizer ao Senhor. Amém? Então vamos ouvir este hino agora. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Amém? És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Amém? Que realmente os nossos lábios, a nossa vida, seja sempre exaltar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Seja engrandecido, Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te
pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, louvemos ao Senhor. Aleluia, louvemos ao Senhor. Amém? Amém. Então que o Senhor seja engrandecido e que a nossa vida seja para seu louvor. Como já anunciamos hoje, nós no meio cristão evangélico estamos a celebrar o Dia das Mães. Porquê? Porque em 1907 celebrou-se a primeira vez numa igreja nos Estados Unidos, numa igreja metodista. Porquê? Porque havia uma filha que estava com saudades com a partida da mãe, então lembraram-se de fazer uma celebração para lembrar, não aquela mãe que tinha partido, mas também todas as mães que ainda estavam vivas. Então fizeram este culto de glória a Deus pelas mães que nos têm dado. Então, em 1910, esses irmãos e essa irmã que desenvolveu este culto de gratidão a Deus pelas mães, conseguiu que todas as igrejas dos Estados Unidos fossem atingidas, tornando-se depois parte de uma celebração de todos os Estados Unidos em 1914. E daí, até ao fim da sua vida, ela buscou com que esta celebração do Dia das Mães fosse celebrada pelo meio cristão evangélico em todos os países do mundo. E todo o país hoje que tem uma igreja cristã evangélica, no dia de hoje nós estamos a celebrar o Dia das Mães, e é com muita alegria que nós damos glória a Deus pelas mães que nos têm dado. Nós sabemos o zelo, o cuidado e o amor que elas demonstram para conosco, e sabemos que nas nossas mães nós temos um lugar de segurança. Nós temos um colinho sempre pronto para nos acolher e dar realmente o carinho que nós tanto carecemos. E como tal, não podemos deixar de partilhar um poema que realmente é pequeno, mas que mostra realmente isso, que é de Mário Quintana, que diz assim: Mãe, são 3 letras apenas, as desse nome bendito. Também o céu tem 3 letras e nelas cabe o infinito. Para louvar a nossa mãe, todo o bem que se disser, nunca há de ser tão grande como o bem que ela nos quer. Palavra tão pequenina, bem sabem os lábios meus, mas é do tamanho do céu e apenas menor que Deus.
Amém? Então que realmente é uma palavra pequenininha, mãe, mas é uma palavra que nos traz segurança, que nos traz consolo, que nos traz abrigo. E acima da nossa mãe está apenas o nosso Deus maravilhoso. Amém? Outro poema que eu também queria partilhar convosco diz assim: é a terra para a semente que vai crescer protegida, é a água que mata a sede, ao pequeno começa de vida. Ao pequeno começo de vida, e a estrada que guia os passos num caminho que já foi o seu, é os sorrisos e os abraços, mais as estrelas do céu. E cada lágrima que insiste em cair do rosto do seu rebento, é a força que parece fugir em cada difícil momento. E mal que me leva a patada, o fruto do seu amor é quem protege da trevoada e enche o coração de calor. É o nosso maior tesouro, é quem sempre nos vai querer bem. É a prata, é o ouro, com um nome tão simples, Mãe. Então, que todas as mães que nos estão a assistir, em especial a minha, que não podia deixar de ser, que o Senhor vos continue a abençoar, que o Senhor vos continue a dirigir, que o Senhor vos continue a dar graça e sabedoria para conduzir as vossas vidas e também para continuar a ser um porto de abrigo e um auxílio para cada um de nós. Por isso, feliz Dia das Mães e um beijinho a todas as mães. E como não podia ser, nós temos um hino que nós vamos partilhar, que fala realmente da mãe, e que este hino possa falar aos vossos corações, mães que nos ouvem nesta tarde. Somos gratos a Deus pelas vossas vidas. Vocês não foram somente aquelas que nos geraram no ventre, não foram aquelas que nos trouxeram à vida, mas são aquelas que cuidaram, cuidam e continuarão a cuidar de cada um de nós. Por isso, louvado seja o Senhor pela vossa vida e pela dedicação que vocês têm tido ao longo da vida para conosco. Amém? Então, este hino é para vocês, que o Senhor fala ao vosso coração e vos alegre neste instante. Amém? Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha mãe. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender
fim. Deus se fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, que o seu coração é assim, que o seu coração é assim, minha mãe. Amém. O seu coração é assim, minha mãe. Louvado seja o Senhor pela vida das nossas mães. Amém. Então, nós vamos estar agora a orar e vamos estar a pedir ao Senhor agora que nos venha falar e que o Senhor utilize a vida da Priscila para falar aos nossos corações e para nos continuar a fortalecer. Amém? Vamos então orar neste momento. Nosso bendito Deus e nosso Pai, Senhor, nós te louvamos, Senhor, por este tempo de louvor e gratidão, Senhor, que pudemos ter perante ti, Pai. Não só estes hinos, Senhor, em que nós reconhecemos a tua autoridade, o teu poder, o teu reinado, o teu amor sobre as nossas vidas, Pai, mas também te agradecemos pelas mães que nos tens dado, Senhor. Elas têm cuidado de nós, Senhor, têm tido sempre prontidão para nos auxiliar naquilo que faz falta, Senhor, e foste tu que as criaste, Pai, por isso louvado sejas pelas mães que nos tens dado, Senhor. Ensina-nos a cada dia a amá-las também e a retribuir da mesma forma que temos recebido o seu cuidado e o seu zelo. Pai Santo, te pedimos agora, Senhor, que prepares o nosso coração para a tua palavra, Senhor, que abras o nosso entendimento, Senhor, e que nós possamos receber tudo aquilo que nos queres ministrar. Também te pedimos que, Senhor, que derrames, Senhor, da tua graça sobre a tua serva, Senhor, que utilize a sua vida para falar aos nossos corações, Senhor, e que toda a palavra que saia da sua boca venha vinda dos mais altos céus diretamente ao nosso coração. Por isso abençoa-nos, dirige-nos agora e te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então ter um pequeno pensamento reflexivo sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que o Senhor tem para nos dizer nesta tarde, porque a palavra de Deus tem ensino para todas as ocasiões da nossa vida, não é? E uma data comemorativa assim também nos ensina aquilo que a palavra de Deus também tem, não é? A respeito das mães. E hoje eu gostaria de convidá-los a abrir em Mateus, no capítulo 20, e nós vamos ver um texto que nós já conhecemos, mas a partir de outra ótica. Mateus capítulo 20 e o versículo 20 também, vamos ler do 20 ao 23. Amém. Mateus capítulo 20, do versículo 20 ao 23, diz assim na minha versão, da palavra do Senhor. Nisso, a mãe de Tiago e João, filhos de Zebedeu, trouxe os 2 filhos a Jesus, inclinou-se e pediu um favor. Qual é o seu pedido? Perguntou ele. Ela respondeu, permita que no seu reino os meus 2 filhos se sentem em 2 tronos, uma à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus lhe disse, vocês não sabem o que estão pedindo. Então voltou-se para Tiago e João e perguntou-lhes, vocês são capazes de beber do terrível cálice do qual eu logo vou beber? Sim, responderam eles. É certo que vocês beberão dele, disse ele, mas não me cabe dizer quem sentará nos tronos perto de nos tronos perto de mim. Esses lugares estão reservados para as pessoas a quem o meu Pai escolher. Amém. Amém. Nós já conhecemos essa passagem bíblica, mas do ponto de vista dos discípulos, não é? Aqui no verso 20, no 20 no final, no 20 no finalzinho disse, inclinou-se e pediu um favor. A mãe desses 2 discípulos, Tiago e João, que são conhecidos como o filhos de Zebedeu,
E eu pensei assim na questão do coração, o que vai na alma de uma mãe para fazer um pedido assim ao Senhor, nos dá algumas percepções a respeito dessa senhora, dessa mulher, dessa mãe. E a primeira percepção que eu tive aqui é que ela sabia a quem ela dirigia a palavra, não é? Esses dois discípulos nós conhecemos que foi quando aquele episódio, quando Jesus vai chamar os discípulos, e eles estão lá com o seu pai a pescar e deixam tudo, eles eram pescadores profissionais, vamos dizer assim, e eles deixaram tudo e seguiram ao ide de Jesus, não é? E nessa passagem nós percebemos que ela faz um pedido sincero ao Senhor. Ela não chegou com meias palavras, ela foi direto ao ponto, né? E perguntou: Senhor, será que eu posso fazer um pedido? E ela inclinou-se então e fez aquele pedido ao Senhor para que eles se sentassem à beira do seu mestre Jesus, não é? Ela foi diretamente ao ponto. E aí a minha pergunta é, o que o texto pode nos fazer a refletir é, será que quanto mais os pedidos diante do Senhor têm sido colocados? Porque a realidade é uma, que nós ainda não sabemos o real papel de ser pais, não é? Porque não somos pais ainda, mas a verdade é aquilo que nós temos escutado, que as pessoas às vezes falam conosco, que a partir do momento que a pessoa é mãe, nunca mais ela vai dormir direito, não é? Não é só aquela fase do choro, de acordar com a doença, que diz que filho criado, trabalho dobrado, não é? O ditado não é assim? Mas muitas vezes, quando os filhos crescem, saem de casa, as mães ficam mais preocupadas, não é, na fase adulta dos filhos. E aí a pergunta diante disso, porque esse aqui é uma história, um relato de filhos adultos. Eram dois homens, não é? Até parece que estavam ali com medo de fazer aquele pedido a Jesus e foram fazer queixinhas à mãe e a mãe teve que intervir. Mas não é isso, é uma questão de que ela sentiu aquele desejo e foi diante daquele que ela reconhecia que era mestre dela e fez aquele pedido. E nós temos feito esses pedidos ao Senhor, diante do Senhor, porque Ele é o único que pode resolver todos os problemas, seja de situações financeiras, seja de situações de algum problema, para guardar, para livrar a vida do filho, só Deus que pode fazer isso, porque a palavra de Deus diz que os filhos, eles não são nossos, eles são herança do Senhor. E quando nós sabemos que diante da sociedade, se nós depositarmos escrevermos um testamento, enquanto a pessoa não morrer, não é? Está baseado naquele testamento, mas depois que houver a morte e a pessoa for contestar, antes da pessoa receber, tem alguém que é responsável por aquele testamento, não é? Mas aquele testamento, aquele dinheiro, aquela pessoa que está responsável por aquilo não é dono, ele cuida apenas. E os filhos são heranças do Senhor. Então, tem que ser feito essa reflexão, e as mães, desde filhos pequenos, bebês em casa, aos filhos que são adultos e que têm família, precisam ter esse coração de saber pedir a Deus que zele, que sem rodeio, que como diz aqui a palavra do Senhor, no 20, nisso a mãe de Tiago e João, filhos de Zebedeu, trouxe os dois filhos a Jesus. Inclinou-se e pediu um favor. Ela trouxe a Jesus. Não foi a nenhum outro santo, não foi a um curandeiro, a uma bruxa, a uma pessoa experiente, a uma pessoa que dá bons conselhos. Ela não levou a causa essas pessoas. Ela chegou diante de Jesus e pediu. E Jesus ouviu. Ouviu, não, ele não respondeu como ela queria, mas ele ouviu o pedido que ela tinha. Outra lição que eu tiro e reflito a partir desse texto é, diante das dificuldades da vida,
que vocês, como mãe, têm enfrentado, seja de uma doença, seja da rebeldia de um filho, seja da ingratidão de um filho, seja do afastamento de um filho, essas dificuldades têm sido colocadas diante do Senhor? Porque é importante, porque às vezes nós, como mulheres, eu falo isso em questão de ser mulher, nós sabemos fazer queixas, não é? E falamos com uma, e falamos com outra, e reclamamos, e argumentamos, e colocamos todas as causas, e colocamos todos os motivos na nossa conversa, não é? Mas, e temos colocado esses motivos e essas causas que nós achamos e entendemos diante de Jesus. Porque uma coisa é nós falarmos com uma pessoa que nos ouve, que pode nos dar algum conselho. Outra coisa é nós falarmos com aquele que criou o seu filho. Foi ele que criou. Ele conhece o coração, as intenções, as emoções. Aquilo que às vezes nós não sabemos, Jesus sabe. E ele é a pessoa mais indicada para dar conselhos em relação a filhos criados, a filhos que ainda estão por criar. Portanto, se há alguma dificuldade, se há algum conflito, alguma inquietação nos vossos corações, essas inquietações têm que ser colocadas diante de Jesus, assim como aquela Maria colocou diante do Senhor. Outra coisa que eu encontrei nesse texto que está lá, que fala sobre essa Maria, que eu gostaria de convidar vocês a abrirem Mateus 27, 56. Ela faz esse pedido a Jesus porque ela era uma serva de Jesus. Ela conhecia Jesus, não era só de longe, ela servia Jesus. E aqui nesse texto vai dizer quem é esta senhora. São poucas palavras, mas diz exatamente aquilo que ela era. No versículo 56 diz assim. Vou ler o 55 também. Diz assim: E muitas mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus para cuidar dele, olhavam de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e Maria, mãe dos filhos de Zebedeu. Ou seja, essa Maria, ela era uma serva fiel do Senhor. Ela tinha estado ali, aqui é a parte do relato da crucificação de Jesus, ela era uma das mulheres que acompanhavam o ministério de Jesus. É importante nós termos em nossos pensamentos que Jesus, ele não pode ser na nossa vida, nas vossas vidas, quanto mãe, enquanto os vossos filhos estiverem debaixo das vossas casas, que respeitarem e obedecerem às vossas regras. Ele tem que ser o Senhor de toda a vossa vida. Ele tem que estar na oração simples do almoço, a oração que entrega ao sair de casa, ao ir para a escola, ao abençoar no lar, que filhos criados também é mais difícil, né? Eu falo como filha que já sou adulta, às vezes os pais, as mães querem dar um conselho, mas não tem um conselho, não é dito da maneira mais correta, e às vezes nós não ouvimos porque achamos que somos adultos, não é? E vocês passam por isso, não é? Mães de filhos adultos passam por essa dificuldade de não serem atendidas nos vossos desejos. Mas Deus, Jesus, é aquele que pode amolecer o coração do filho adulto e fazê-lo enxergar a verdade, a sua verdade, o seu conselho não, a verdade da palavra de Deus, que é sempre mais importante do que as nossas verdades. Então, isso é importante nós termos em consciência, que esta mulher é uma mulher humilde. Ela chegou diante do Senhor, diz aqui que ela ajoelhou-se e pediu. E ela falou. Ela tinha um entendimento errado, não é? Com certeza ela não percebeu bem a visão que Jesus queria passar do reino e de todas as recompensas que nós recebemos, porque ela foi e pediu em palavras simples, olha, Senhor, eu quero que o meu filho, este filho e aquele filho sejam os mais importantes no teu reino quando ele acontecer. E Jesus disse assim, olha, isso não cabe a mim, só Deus é que pode fazer isso. Mas ela foi e pediu. E o que eu aprendo com essa mulher nesta tarde? É que nós temos que saber pedir a quem pode nos responder. Eu não posso pedir para uma pessoa que tem filhos da mesma idade que eu tenho. Imagina que eu tenho um filho com 15 anos.
É claro que uma pessoa que tem um filho adolescente, e eu estou a passar agora por essa fase, vai poder me dar bons conselhos. Mas quem é meu filho? É a outra pessoa? Não, é Jesus, e Jesus tem sábios conselhos. O que a palavra de Deus diz? Quem não tem sabedoria, peça a Deus que a todos dá e não lance em rosto. Nós é que lançamos em rosto, não é? Se alguém vier me pedir alguma coisa, um conselho, eu dou o conselho, e a pessoa errar porque não seguiu o meu conselho, o que eu vou dizer? Eu te disse, eu te avisei, mas Deus não faz isso. Deus dá a sabedoria, Deus dá o conselho e não lança na cara de ninguém aquilo de errado que nós fazemos. Então, se você não tem sabedoria para falar com seus filhos, como mãe, como a orientadora do lar, seja criança, seja adolescente, seja um filho adulto, peça a Deus que Deus dá, e Deus não dá sob medida, Deus dá em abundância. Outra coisa que eu aprendo que talvez para mim saiu mais importância nesse texto foi a ousadia que ela teve. Ela chegou naquela reunião que não estavam só os filhos dela, né, filhos adultos, chegou diante de Jesus com mais outros discípulos e disse: Senhor, eu quero que este filho e aquele filho sejam mais importantes do teu reino, na frente dos outros discípulos. E muito ousada, não é? Uma mulher naquele século que não tinha nem voz nem palavra, fez esse pedido de Jesus. Jesus ouviu, talvez pode alguém ter rido dela, não é? Da ousadia dela, mas ela não estava preocupada com o que os outros iriam pensar. Ela simplesmente foi ousada, pediu ao Senhor, foi com aquela intenção de falar e não ficou ali. Ah, Senhor, sabe o que é? Mas é que era aqui, justificando seus motivos. Não, ela chegou, pediu o Senhor o que ela queria pedir e esperou a resposta. Nós temos que ser assim. Vocês, quanto mais, têm que ser assim. Pedir a Deus e não é querer ser imediatista, porque nós, como mulheres, somos assim. Nós pedimos, passa 5 minutos e a gente já quer feito, não é assim? Mas não pode ser assim, porque a Bíblia diz em Eclesiastes 3 que há tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Então, se você pediu, espere, Deus vai responder. Deus é aquele que tem prazer em responder as nossas orações. Deus é aquele que lhe deu a bênção de seguir esse ministério, porque criar filhos é um ministério árduo, difícil e gratificante. Gratificante, porque se a Bíblia diz que os filhos são heranças do Senhor, o Senhor não dá más heranças, ele não dá uma herança, como é que eu digo, uma herança falida, uma herança que está... Como é que penhorada? Não é uma herança penhorada. O Senhor dá uma herança que traz alegria. Então, peça a Deus, espere a sua resposta e creia que Ele vai responder. E não fique rodeando, como costumo dizer, rodeando toco. Ah, Deus conhece o seu coração. Deus sabe qual é a sua angústia e Ele tem prazer em responder. Então, que nós possamos aprender com essa mulher que era, pelo que me parece, como todas as mães, uma mulher fervorosa, porque ela era uma dos discípulos de Jesus. Ela estava ali com aquelas mulheres que serviam a Jesus. Ela era uma mulher que tinha o desejo de ver os seus filhos no serviço de Jesus, tinha uma visão futura, porque senão ela não tinha pedido para Jesus para que eles fossem os maiores no seu reino. Não, ela tinha ali uma preocupação espiritual com aqueles filhos. E vocês, quanto mais, têm tido essa preocupação? Às vezes, vou dizer isso assim, uma pequena parênteses, às vezes as mães, e eu observo isso, não estou aqui para julgar ninguém, nem falar, nem dizer que tem que ser assim ou assado. É como a palavra do Senhor diz. As mães, às vezes, têm preocupações de ensinar os filhos quando eles já são com 12 anos, porque já tem algum entendimento. Mas a palavra do Senhor diz que nós temos que ensinar o evangelho a toda criatura, seja ela criança, seja ela bebê. Por quê? Porque quando ela chegar na fase adulta, ela vai saber escolher. Não é o que o texto de Provérbios diz? Ensina a criança o caminho em que ela deve andar. E quando ela for velha, ela não se vai esquecer daquele caminho. Então, não perca tempo. Ai, meu filho é um bebê, não aprende nada. Aprende sim. Ele não aprende as músicas da televisão? Não dança e rebola todo? E a gente acha bonitinho? Por que ele não pode aprender uma coisa boa? Pode sim. Deus vai abençoar e vai honrar o seu esforço. Agora,
tem que ter esforço. Foi como eu disse, ministério de mãe é um ministério árduo, porque a mãe, ela é enfermeira, ela é médica, ela é cozinheira, ela é motorista, ela é mais o quê? Ela é um monte de coisa. Essa semana eu vi um post-it no Facebook que dizia assim, que com a quarentena, se a mãe ficar doente, tiver que ir para o hospital, aí tinha umas 20 profissões assim na porta de casa, cheia de máscara, que era para substituir aquela mãe. E é verdade. Uma mãe, ela é tudo, principalmente para um filho pequeno que precisa dela, ela é enfermeira, ela é a médica, ela é a conselheira, ela é a psicóloga, ela é a professora, ela é o amparo daquela criança, não é? Então, que você possa buscar as forças, se você é uma mãe de uma criança que está naquela fase que precisa do seu apoio ainda, de crescimento, que você busque as forças no Senhor e Ele vai lhe ajudar. E às vezes, eu acredito que cai esse fardo sobre as mães. Eu preciso ser a mãe perfeita, que eu sou linda e maravilhosa, cabelo arranjado, unha arranjada, minha casa é impecável, meus filhos são limpos e cheirosos, não dou um gritinho. Gente, isso não existe. Isso é um mito, isso é uma mentira de Satanás para aprisionar as mães. As mães, elas não têm que ser super mulheres, porque elas não são, não é? Elas são mulheres de carne e osso, e Deus se agrada disso também, porque é nesse momento é que nós glorificamos a Deus. Porque o que a palavra de Deus diz? Quando eu sinto que eu estou fraco, é que eu estou forte. Por quê? Porque as forças, eu reconheço que não são minhas, elas vêm de Deus. Então não se apega a essa mentira, porque quando a gente se apega a esse tipo de mentira, de que a mulher é super poderosa e consegue fazer tudo, fica frustrada. Porque a força, saiba disso, a força para você conseguir continuar a cuidar dos seus filhos, sejam eles pequenos, sejam eles adultos, a interceder por eles, a orar por eles, a clamar por eles, vem de Jesus e não vem de outro lugar. E você vai dar conta, sim, você vai dar conta, porque Jesus é consigo. Amém? Amém. E para terminar, que eu acho que eu já estou a falar demais, eu gostaria de colocar aqui um verso que é muito simples e que ninguém nunca usa para falar de mãe, que é em Mateus, no capítulo 7. Mateus, capítulo 7. O versículo do 7 ao 11, que diz assim: Peçam e vocês receberão aquilo que pedirem. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta se abrirá. Pois todo aquele que pede, recebe. Qualquer um que procura, acha. Se vocês baterem, a porta será aberta. Se um filho pedir ao pai um pão, receberá uma pedra em seu lugar? Se ele pedir peixe, receberá uma serpente venenosa? Claro que não. E se vocês, que têm um coração duro e são pecadores, sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o seu Pai que está nos céus dará seguramente coisas boas àqueles que lhe pedirem. Então, o que eu quero dizer com esse texto? Falei uma pequena passagem sobre a questão da mãe de Tiago e de João, que foi ousada, que era uma mulher temente, que foi com humildade falar com Jesus, colocou diante de Jesus os seus pedidos, ela não foi com rodeio, ela foi ao lugar certo, com coragem, com fé, sabendo que a vida daqueles filhos estava nas mãos de Jesus, e ela foi e pediu. E esse texto aqui é exatamente isso, a vida de uma mãe é assim, porque às vezes não sabe como é que vai falar, como é que vai agir, como é que vai direcionar, se está dirigindo o caminho certo ou não. Peçam a Deus, peçam a Jesus e Jesus dará a orientação que cada uma precisa. Não é? Principalmente agora, vou falar nas 3 fases da vida para encerrarmos. A mãe de filho pequeno está sempre com aquela: eu não sei, será que eu estou fazendo certo? Será que eu ajo bem? Será que é o caminho certo? Será que eu estou a alimentar bem? Será que é saudável? Será que vai conseguir crescer com saúde? Se está doente, será que vai sobreviver a essa doença? São muitas preocupações, mas o que a palavra de Deus diz sobre as preocupações?
depositar tudo diante do Senhor. Coloquem diante de mim todas as vossas ansiedades, porque eu tenho cuidado de cada uma de vocês. Não é o que a palavra de Deus diz? Lançai sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. É isso que vocês têm que fazer. Colocar diante do Senhor, não é que vai agora colocar diante do Senhor e vai abrir mão do cuidado. Não, porque o Senhor confiou essas crianças, esses filhos a cada uma de vocês. E é de cada uma de vocês que ele vai cobrar o ensino, a orientação, a educação, não é? E depois, na fase da adolescência, as mães têm a preocupação que as crianças não sabem o que elas vão ser. Se vai ser um adulto que vai seguir uma boa carreira, se vai ter condições de sustentar, se vão casar, se vão ter filhos, aquelas preocupações todas. Saibam que o Senhor vai vos orientar. Tenham paciência. Vocês foram adolescentes, vocês sabem como que é. Adolescente é teimoso, por quê? Porque imaginem como vocês eram. Não sabe se é adulto, porque é tratado como adulto, mas aí quando tem aquele ar de adulto, o pai e a mãe dizem que eles são criança. Não são criança porque não se enquadram com as crianças. Então é uma confusão muito grande, mas Deus é aquele que desfaz toda a confusão. Peçam pelos vossos filhos, como disse aqui a palavra do Senhor. Todo aquele que pede, recebe. É a palavra de Deus, não sou eu que estou a dizer. Portanto, creiam nessa verdade. Amém. E depois aos filhos casados. Tenham paciência, peçam a Deus sabedoria, não é? Porque agora os vossos filhos têm as famílias deles. E vocês não perderam o lugar de mãe. Tem o lugar de mãe, mas agora o conselho vai ser de uma maneira diferente, porque eles vão ouvir mais a mulher deles do que os vossos conselhos. Mas isso não quer dizer que o conselho não vai ser bem dado. Peçam a Deus sabedoria, orientação, fortalecimento e tenham coragem. Coragem para depositar diante do Senhor, coragem para dizer ao Senhor aquilo que é preciso dizer e não desapeguem do trono de Deus. Saibam que a oração, ela é respondida. No tempo certo, Deus vai direcionar todas as coisas, vai restaurar relacionamentos, vai direcionar a cada uma e que vocês saibam que o Senhor é com cada uma de vocês. Ele vai fortalecer, ele vai guiar, ele vai guardar. E o meu desejo é que cada uma de vocês se sintam fortalecidas, no sentido de que Deus colocou esse ministério na mão de cada uma de vocês porque vocês são capazes. E como a palavra do Senhor diz que ele não escolhe os capacitados, mas ele capacita os que ele escolheu. Então, se você for escolhida para ser mãe, agradeça, não reclame, não murmure, louve a Deus, porque é um privilégio muito grande. E que você continue firme em oração, sabendo que Deus ouve as orações, orientando, corrigindo e tendo a certeza que, como diz a palavra do Senhor, aquele que lança a semente no arado, chorando, clamando, implorando, voltará trazendo nas suas mãos todos os seus feixes, ou seja, o chorando é orando em cima da semente. Quem são as sementes? São os vossos filhos, é a vida de cada um, é o ministério de cada um, é a família de cada um. Deus está vendo cada coisa e ele vai abençoar e vai recompensar cada uma de vocês, amém? Amém. Eu gostaria de ter uma palavra de oração. Amém. Senhor, em nome de Jesus, eu clamo, Senhor, por cada mãe que nos ouve nessa tarde. O Senhor sabe como é que está o coração de cada uma, as incertezas, a falta de esperança, a falta de vigor, o cansaço, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, o Senhor é o Deus de toda consolação, de toda esperança. O Senhor é aquele que restaura relacionamentos. O Senhor é aquele, Senhor, que dá sabedoria ao que não tem sabedoria. Ó Pai, eu clamo em nome de Jesus para que o Senhor encha a vida de cada mãe com sabedoria, com a unção do alto, Senhor. Ó Deus, com o amor que desce do teu trono, Senhor.
para que elas possam, Senhor, orientar os seus filhos em amor, em disciplina, em zelo, e que, acima de tudo, Senhor, elas não deixem de clamar e de implorar pela vida de cada um dos seus filhos, Pai. Orienta, Senhor, cada mãe, renova aquelas que estão cansadas, Senhor, tira todo o abatimento daquelas que acham que não vão conseguir educar bem os seus filhos, dirigi-los, Senhor, no caminho do Senhor. Ó Pai, dá ânimo a essas mães, e que elas sejam restauradas e que elas continuem firmes no serviço ao Senhor, crendo que o Senhor é aquele que recompensa e que a herança é tua. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, resumindo, mães, confiem, busquem e esperem. Então, que realmente esta seja a vossa postura, não só a vossa, mas também a nossa, que nós possamos confiar, buscar e esperar no Senhor, pois o Senhor tem tudo de melhor para nós, tem os melhores conselhos, tem a melhor direção e Ele, acima de todos nós, quer o melhor para a nossa vida. Então, que nós possamos buscar e confiar neste Deus. Amém? Amém. Damos também as boas-vindas à Joana, que está conosco, que ainda não tínhamos visto, mas agora ela disse que é verdade. Então, que o Senhor nos continue a abençoar. É um dia especial em que celebramos as mães, mas a palavra é aplicada à vida de cada um de nós. Amém? Então, que nós possamos guardar esta palavra maravilhosa no nosso coração, estas lições para a nossa vida de comunhão, de busca, de espera e de confiança neste Deus maravilhoso. Amém. É como o João falou, é verdade. Às vezes a gente pensa que a palavra que foi direcionada às mães não é para nós. Não. A palavra do Senhor diz assim: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Não é a palavra do Senhor, hoje ou foi ontem, não sei, o João tinha dito que eu ia trazer a mensagem, alguém disse assim: ah, mas você não é mãe? Como é que você vai pregar para uma mãe? Realmente eu não sou mãe, mas o que eu disse, eu não procurei baseado em experiências, foi naquilo que tem na palavra do Senhor. E se a palavra do Senhor é poderosa, se ela é viva, se ela se renova a cada manhã, então eu tenho que crer que ela vai fazer efeito na vida daqueles que tiverem o coração aberto, não é? E o meu desejo maior, de verdade, assim, eu trabalho, vocês sabem, a maioria deve saber, eu trabalho no colégio com crianças, eu tenho os meus filhos adotivos do colégio, os meus filhos adotivos da igreja, e é uma alegria. Às vezes, eu que não sou mãe, que tomo conta de umas crianças, assim, umas 20, tudo de idade diferente, eu chego no fim do dia que eu tô cansada, e eu lá no meu trabalho oro pela vida de cada uma daquelas mães. Por quê? Porque eles sugam uma energia, e às vezes a gente pensa assim: gente, eu não vou conseguir, como é que eu vou conseguir dar um conselho com calma? Porque manter a calma não é fácil. Então, eu trabalho com criança e manter a calma não é fácil. A mãe, a gente sabe, né, que dá uma chinela, voa para um lado, voa para o outro, mas isso não é falta de amor, e não é falta de paciência, e não é sinal que você está a fazer alguma coisa errada, não. É porque a vida é mesmo assim, e é nesses momentos que tem que ser, temos que fazer, como diz, levantar os olhos para o alto e dizer: Senhor, venha socorrer-me. E o Senhor vai ajudar, vocês vão dar conta, sim, de passar por todas as fases da vida dos vossos filhos, aqueles que aprendem a andar, que querem já correr, as noites sem dormir porque estão doentes, quando tiverem a fazer exames nacionais e forem para outras cidades, para a universidade, quando estiverem a namorar, que já estão quase a casar, o casamento, a chegada dos netos. Deus formou um ciclo da vida perfeito. E eu acredito, pelo que a palavra do Senhor diz, que Ele vai fazer com cada uma de vocês sejam mães virtuosas e valorosas, como diz em Provérbios 31, mulher virtuosa, quem a achará? Né? Que você seja encontrada pelo Senhor sendo uma mãe virtuosa, em que os seus filhos louvam o seu ensinamento, o cuidado, porque não são seus ensinamentos próprios, são ensinamentos que vêm da palavra do Senhor. E por isso, a Ele toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação pelas vossas vidas, mais queridas dos nossos corações. Amém? Amém. Não sei se algum irmão quer
quero que nós partilhemos um hino que esteja no seu coração para estarmos neste momento a louvar ao Senhor. E realmente não tem palavras. Como falei naquele verso, é uma palavra tão pequenininha, mas ao mesmo tempo uma palavra enorme. Exatamente da mesma forma que é o céu, é o nome mãe. Só 3 letras, mas é enorme. Então que o Senhor realmente esteja a falar aos nossos corações, que o Senhor esteja a ensinar-nos a cada dia a retribuir à nossa mãe o amor que temos recebido, e que nós também, filhos, também aprendamos a ser pacientes, né? Às vezes nós temos as nossas ideias, temos as nossas vontades, e já somos donos do nosso nariz e às vezes não temos paciência, mas que nós saibamos ouvir os bons conselhos, guardar no nosso coração e pô-los em prática quando forem necessários. Amém? Amém. Sei escolher um hino enquanto esperamos. Nós podemos colocar outra vez aquela canção da mãe. Podemos, sim, senhora. Então, enquanto Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim, amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha mãe. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha mãe. Seu coração é assim, porque desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus se fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia
Amém. Mas, e agora é no plural para todas, nós filhos vos amamos. Então, que neste dia recebam o amor do Senhor Jesus no vosso coração e este consolo vindo do alto. Amém? Eu estava pensando agora numa coisa, segundo aquilo que me disseram, eu e os meus pensamentos, que você rejeite os pensamentos do diabo, que quer vos atrapalhar. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, e eu acho que muitas vezes o diabo vem com aquela historinha de que você não vai dar conta, que você não tem experiência suficiente, que você nunca passou por isso ou por aquilo. Você, querida, não tem que passar por todas as coisas para ter experiência ou para ser assertiva nas coisas. Você precisa estar firme com Jesus. Jesus nunca errou, Jesus nunca falhou e Jesus nunca irá errar. Portanto, se você pedir o conselho dele, pedir a orientação, esperar para ouvir e ouvir bem, e ir e fizer como ele mandou, pode ter certeza que vai dar 100% certo. Agora é importante falar, esperar, acalmar o coração, receber a mensagem da parte dele e ir destemida. Porque Deus é contigo. Amém. Foi Deus que lhe fez mãe, porque às vezes a gente diz assim, eu ouço muita gente dizer, aquelas piadinhas, nós fizemos filhos lindos. Ninguém faz filho, quem faz filho é Deus. Quem dá filho é o Senhor. É Ele que dá essa ordem, é ou não é? O homem não tem autoridade para dizer, amanhã eu vou ter um filho. Não, quem dá é Deus. E às vezes nós olhamos assim, como é que aquela pessoa é mãe? Ou como é que porque Deus quis assim. Portanto, tenha certeza que a missão que Deus lhe deu, Deus vai lhe capacitar para cumpri-la e cumpri-la bem. Agora, preste atenção, esteja sempre aos pés de Jesus Cristo, que é o mestre dos mestres, o salvador e orientador de nossas almas. E você vai ser vitoriosa em tudo que você fizer. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos entoar um hino que é sempre pedido, sempre no fim do culto, que é o Jordão. Nós em breve estamos a acabar o nosso tempo de culto, de louvor, de adoração, de aprendizado da sua palavra. Então vamos entoar este hino, o Jordão eu não passarei só. E esta palavra também é para vocês, mães. O Jordão, as dificuldades, as lutas, a sabedoria para as situações, vocês não passam só. Se vocês confiam no Senhor, o Senhor as auxiliará em todo o tempo. O que importa é nós entregarmos os caminhos ao Senhor. O que interessa é nós ensinarmos a criança a andar nos caminhos do Senhor. E, como diz a palavra, e não se desviaram dela. Então, é importante ensinarmos e ministrarmos aquilo que de mais precioso nós temos, que é os caminhos do Senhor, que é a palavra do Senhor, e o Senhor fará a sua parte, que é conduzir, orientar e instruir também a criança, amém? A criança, o adolescente e o adulto, porque nós também continuamos a carecer dos bons conselhos e dos cuidados das nossas mães e dos nossos pais. Então, que o Senhor nos abençoe. Amém? Vamos então ouvir este hino, o Jordão eu não passarei só. Jornada vital, a distâncias da vida ficar. Haverá um amigo para me guiar. O Jordão eu não passarei só. O Jordão eu não passarei só. Jesus Cristo é meu guia eficaz.
Quando as trevas eu ver, irá socorrer. O Jordão eu não passarei só. Quando as margens do rio da vida chegar e as lutas em mim terminar, ouvirei com certeza Jesus me chamar. O Jordão eu não passarei só. O Jordão eu não passarei só. Jesus Cristo é meu guia eficaz. Quando as trevas eu ver, irá socorrer. O Jordão eu não passarei só. Muitas vezes cansados e tristes, aqui parece amigos não ter, mas o pensamento, alegria me dá. O Jordão eu não passarei só. O Jordão eu não passarei só. Jesus Cristo é meu guia eficaz. Quando as trevas eu ver, irá socorrer. O Jordão eu não passarei só. Amém. Amém. Aleluia. Então, queremos Glória a Deus. desejar que desde já o Senhor continue a abençoar a vossa vida nesta tarde, neste fim de tarde, neste início de tarde, que o Senhor continue a derramar as suas bênçãos e agora que já estamos no final, queremos dizer que desde já quarta-feira, por volta das 20 horas em Portugal, 21 na França e às 16 horas no Brasil estaremos de volta com o nosso culto de oração e de louvor ao nosso Deus. Por isso, desde já estão todos convidados. Venham ser igreja conosco, continuemos a buscar a este Deus e nunca nos esqueçamos que o amor do Senhor por nós é tremendo e profundo. Por isso, que o Senhor continue a tomar as nossas vidas no seu altar, que o Senhor continue a conduzir os nossos passos e que o Senhor continue a dar fome e sede da sua palavra. Amém? Amém. Nós agradecemos, então, a companhia de cada um que esteve aqui conosco. Vão aí, nos desculpem os intempéries da internet, da nossa atrapalhação também. Mas é bom louvar ao Senhor convosco. É bom estar aqui, não é? Reunidos neste tempo que nós separamos intencionalmente para louvarmos ao nome daquele que é digno, Amém. que nos comprou com o seu sangue, que nos salvou, que tem nos chamado para executarmos a sua obra, sim, executarmos a sua obra. Porque quando nós ajudamos uma pessoa, quando nós fazemos o bem para agradar ao Senhor, é como a palavra do Senhor nos diz, que naquele último dia o Senhor
dirá: vinde, benditos de meu Pai, porque quando estive com sede, me deste beber, nu me vestiste, foste me visitar as prisões. Então me responderás: quando, Senhor, que eu fiz isso? Quando fizeste a um próximo teu, a mim me fizeste. Então, continuemos a servir ao Senhor e que o Senhor, quando voltar, nos encontre fiéis, santos e puros e com as mãos abertas para abençoar e para receber da parte dele. Amém. Amém. Então, que o Senhor vos abençoe e que o Senhor realmente esteja a gravar a sua palavra no nosso coração. Vamos, Amém. Então, chegamos ao fim da nossa live, vamos então nos despedir. Amém? Eu te abençoo com toda sorte de bênçãos espirituais das regiões celestiais. Amém. Seja sobre ti a graça do Senhor nosso Deus, porque o Senhor nosso Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, e nenhum bem sonega aos que andam retamente. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam conosco agora eternamente, e nós dizemos amém. Então, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor nos abençoe, a nós também, Amém. e querendo o Senhor, cá estaremos quarta-feira novamente para continuarmos esta busca maravilhosa do Senhor. Amém? Então, desde já desejamos que o Senhor vos dê uma semana abençoada. Aqui em Portugal já estamos a voltar ao trabalho, muitos, então que o Senhor dê uma semana cheia de graça, que o Senhor nos continue a dar uma semana de livramento e que quarta-feira cá estaremos para a glória do Senhor, amém? Então Deus abençoe, beijinhos e abraços a todos, e mães, louvado seja o Senhor pelas vossas vidas, tem sido grande auxílio para nós, amém? Deus, tchau, Deus abençoe. Beijinho. Está aqui na tela, por aqui assim, não é? Feliz Dia das Mães. Deus lhe abençoe. Amém. O Senhor tem abençoado. Tenha certeza que Ele vai lhe continuar a abençoar e a fortalecer. Tenha uma semana abençoada com o Senhor. E não se esqueça, quarta-feira vem ser igreja conosco. Se você chegou agora no fim da live, tem a oportunidade de ir na nossa plataforma, que se chama ICE-missãominho.com, e lá encontrará tudo a respeito nosso. No YouTube também, ICE Missão Minho, encontrará também a pregação, e na página do Facebook também nos poderá acompanhar. Amém? Tchau, Deus abençoe. Boa semana. Abençoe. Tchau. Tchau, tchau.